Bom, e a gente volta a falar da aprovação da PEC 8 pelo Senado. A presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, disse nessa quinta-feira considerar um erro o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, a favor da PEC que limita decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal. Gleisi ainda afirmou que a partir de agora o caminho é, abro aspas, tentar na Câmara fazer as articulações para não deixar essa PEC prosperar. Fecha aspas. A tendência é que a proposta tenha uma tramitação lenta na casa, uma vez que não está na lista de prioridades de Arthur Lira, presidente da casa. Piotr, a gente estava conversando, inclusive, um pouquinho antes do programa começar, que é um bastidor que saiu em alguns veículos de imprensa, inclusive, que ministros do Supremo disseram em caráter reservado, em razão da aprovação dessa PEC, que o voto do Jacques Wagner, líder do governo no Senado, teria sido, vou usar aspas aqui, tá, uma traição rasteira e... Foi além ainda esse ministro que falou em caráter reservado, disse o seguinte: ou o Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo, fecha aspas. E aí, cabo de guerra, né? Não, olha que irônico, né? Hoje o ministro Gilmar Mendes, que só para lembrar, fez elogios ao Toffoli. O Toffoli foi quem autorizou aquele inquérito das fake news que virou inquérito do fim do mundo, frase de um ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello. Elogiou Alexandre de Moraes, exatamente o controvertido nessa história toda. Ele bancou tudo isso. Embora ontem nós tenhamos visto uma decisão que, de novo, é uma ressurreição do Senado. Espero que a Câmara, e essa é a minha preocupação, se a Câmara, e quando eu falo a Câmara, é o presidente da Casa, Arthur Lira, que é ele quem coloca para votar. Se ele não colocar para votar, não tem votação. Ele precisa dar andamento, coisa que o Rodrigo Pacheco finalmente fez. Agora vamos depender exatamente da Câmara. Mas é interessante, né? Porque se essas frases todas são verdadeiras e o ministro Gilmar Mendes falou de separação dos poderes, imagina só o que é isso. Um ministro de um tribunal, no caso do Supremo Tribunal Federal, se incomodar com o voto de um senador da base governista e dizendo, olha, ou ele muda de ideia ou está fora. Está fora o quê? Como assim? Não é a defesa da Constituição que fez o ministro Gilmar Mendes, da separação dos poderes, que tem de viver, são separados, mas convivem harmonicamente entre si. A harmonia dos poderes na Constituição, como escreveu lá o Constituinte, não é por subordinação, é por manutenção de cada um das suas prerrogativas. O que o Supremo estava fazendo, e essa é a reclamação dos congressistas, com muita razão, e agora temos essa, digamos, início de ressurreição do Congresso Nacional, que tinha que começar pelo Senado especificamente e chama atenção por esse aspecto, é porque o Congresso está defendendo a Constituição na separação dos poderes e na convivência dos poderes independentes e harmônicos entre si. De novo, a harmonia prevista no Constituinte não é submissão. O que o Supremo estava pretendendo é eu mando e vocês obedecem. Óbvio que isso não ia dar certo por muito tempo. Aliás, demorou muito ainda essa reação. Essa reação demorou por demais. Não obstante toda a pressão popular e reclamando disso, e também de parlamentares de boa parte da oposição, que também demorou muito em se juntar para fazer essa reclamação de forma uníssona. Ontem finalmente veio, mas a gente vai pegando tudo que a gente pode chamar de incongruências, mas na verdade é simplesmente o contraditório, uma declaração contraditória com o que defendeu hoje o ministro Gilmar Mendes, que demonstra claramente que o Supremo sentiu o golpe. Não o golpe no sentido que eles têm dado a toda e qualquer reclamação. Sentiram justamente a ação efetiva de um direito constitucional, que é do Congresso, de preservar as suas prerrogativas. Ponto. O sentido do golpe aqui é do boxe, do direito que tem um pugilista de... Está lutando, essa é a luta. Mas essa é a luta democrática que começou ontem no Senado da República e que eu espero, e eu tenho feito menção aqui já há alguns dias, que uma coisa era passar no Senado, mas depende da Câmara e depende de Arthur Lira, o presidente da Câmara. Quando a Gleisi vai lá e faz essa menção, vamos ver o que vai acontecer, vamos nos articular. A articulação para esse governo até agora foi liberar bilhões em emendas parlamentares para conseguir apoio de deputados. Vai fazer isso de novo? Por um assunto como esse? Só que o detalhe é que agora é o Congresso se autopreservando.
qual será o valor dessas emendas do ponto de vista de número, né? Qual o valor e se realmente vai ter competência e capacidade de preservar, de mudar voto de parlamentares num processo que é de autopreservação dentro do preceito constitucional, do que diz a Carta Magna, como citou o ministro Gilmar Mendes. Só precisamos da Constituição, de mais nada. Ana, antes de jogar para você, quero só destacar aqui 80 mil telas exibindo o Oeste Sem Filtro neste momento. Obrigada pela sua companhia. Eu falo tela porque por trás dessa tela tem muita gente nos acompanhando. A gente sempre diz aqui, né, que as pessoas assistem ao programa acompanhados do marido, da mulher, do filho, da avó, da mãe, do pai. Então, fazendo uma conta conservadora aqui, 80 mil telas, 160 mil pessoas, fora as pessoas que exibem o programa em estabelecimentos comerciais. É muita gente assistindo a gente. Além das rádios e web rádios, hoje com alcance de 7 milhões de pessoas. Então, quero agradecer muito a confiança de cada um de vocês e é uma honra celebrar esse aniversário com 80 mil telas nesse momento. Agora sim, Ana, queria voltar aí ao tema do Gilmar Mendes. A gente estava comentando a declaração dele, disse que o STF prestou bons serviços, né, à sociedade. O Roger Tomás disse aqui no chat: ministros do STF prestaram tão bons serviços à sociedade que temem frequentar aeroporto e vivem de forma coagida. Pois é, Paula. Eu não sei que mundo paralelo eles vivem, não é mesmo? A nossa produção aqui, eles me lembraram que eu escrevi um artigo em agosto de 2020 sobre exatamente a fábrica de habeas corpus do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes e os 40 bandidos soltos. E o pessoal do chat também lembrou desse artigo. Então, resumidamente, porque o artigo foi longo, a pesquisa foi longa e a pesquisa foi só até um ponto da Lava Jato. Mas o Gilmar Mendes que defende, né, que eles que defenderam como um todo um habeas corpus, negaram um habeas corpus hoje a um preso político morto, e como Augusto muito bem disse, um preso político morto que está com uma voz ativa e que vai incomodar durante muito tempo. Vamos relembrar aqui a nossa audiência e o Gilmar Mendes. Desse artigo, o Gilmar Mendes mandou soltar Marcos Valério, nome-chave do mensalão, acusado de facilitar a fabricação de inquérito falso na Operação Avalanche, preso por suspeita de ter intermediado uma negociação para corromper policiais federais e favorecer uma cervejaria. Gilmar Mendes mandou soltar José Riva, conhecido como o maior ficha suja do país, que respondia a mais de 100 ações na justiça por corrupção e improbidade. Acusado de participar de um esquema de licitações fraudulentas, ele teria desviado 60 milhões de reais, também foi preso na Operação Ararat, lembram? Que apurou crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. Gilmar Mendes mandou soltar o ex-governador do Rio, Antony Garotinho, preso na Operação Chequinho, que apurou crimes de corrupção, organização criminosa e fraude na prestação de contas eleitorais. Em 2008, com 2 habeas corpus em 48 horas, Gilmar Mendes libertou da cadeia o banqueiro Daniel Dantas, principal alvo e acusado de envolvimento nos crimes investigados pela Operação Satyagraha. Naquela mesma semana, em 2008, ele concedeu habeas corpus em favor do ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e do investidor Nagy Narras. Aí, rapidinho, Gilmar Mendes mandou soltar Sérgio Cortes, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, da gestão do Cabral, acusado de fraudes bilionárias. Gilmar Mendes mandou soltar Adriana Anselmo, já condenada a 18 anos de prisão por associação criminosa. Gilmar Mendes mandou soltar 3 vezes o empresário Jacob Barata Filho, o rei do ônibus, como é conhecido, que foi preso na Operação Cadeia Velha. Gilmar Mendes mandou soltar Hudson Braga, ex-secretário de obras do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, preso na Operação Calicut. E a lista é grande, mas até meados de 2018, Gilmar Mendes já havia libertado quase 40 presos da Lava Jato. Presos e investigados de crimes gravíssimos
gravíssimos que envolviam quantidades estratosféricas de dinheiro. E claro que o Gilmar Mendes também mandou soltar o Eike Batista, né, ignorando completamente o fato de que sua mulher trabalhava no escritório que defendia o empresário. Augusto, a Gleisi aqui se manifestou, disse que agora o caminho é tentar articular na Câmara para que essa PEC não passe. A Câmara agora precisa mostrar também a sua força. Então, E o pessoal aqui no chat, Augusto, está lembrando que o povo precisa voltar às ruas, né? Estão falando de manifestações. Manifestações pacíficas. Vamos mostrar com tranquilidade que o afastamento do Supremo, da cena, né, do palco a que ele nunca deveria ter subido, vai provocar o quê? Suspiro nacional de alívio, o fim do medo, a tranquilidade, a segurança jurídica, e é isso o que se começou a buscar. O Congresso tem de entender que, além de ser um poder independente e igual aos outros, representa o povo. Acabou aquela história de o senador representa o Estado, o deputado representa o povo, todos os parlamentares eleitos pelo voto representam os seus eleitores, o povo. E o povo está exausto do que anda havendo há 5 anos. Quando é que vão acabar esses inquéritos? Quando é que serão soltos os inocentes que estão presos? Quando serão condenados os culpados? Quando é que vai acabar a prisão por rebanho e o julgamento por atacado? Agora soltam 3, porque um morreu na véspera. Aí a pressa desaparece até a próxima morte. Isso é insegurança jurídica total. Não é assim que age um magistrado. Eu vivo dizendo, escrevi mais de uma vez sobre um juiz da minha infância que quando passava lá, subia, fazia o seu caminho pelas ruas de Taquaritinga, ele paralisava a pelada, o jogo de futebol, porque todos nós nos achávamos culpados. Alguma coisa a gente tinha feito aí, porque o cara era sério, o Dr. Enio Bastos de Barros. Dr. Enio Bastos de Barros, eu soube outro dia que cruzou os caminhos dele cruzaram com os caminhos do Alexandre de Moraes. E ele deu uma lição, dizendo que faltava ao Alexandre de Moraes sobriedade, sensatez, porque ele era promotor e abriu um processo contra o Maluf. O Enio Bastos de Barros tinha sido contratado para defender o Maluf. A primeira coisa que fez o promotor foi convocar uma entrevista coletiva e já condenar o réu. Ele disse, calma. Então esse juiz inspirava respeito. Era um cara que julgava. Agora, nós temos alguém com raiva, juiz com raiva. Que isso? Ele desmoralizou aquela frase, né? Barriga de grávida, cabeça de juiz, a gente não sabe o que vem, barriga de grávida a gente já sabe o que vem, graças ao desenvolvimento da tecnologia. Você sabe se vem um homem, mulher, pode dizer? Homem, mulher, pode. Masculino, feminino? Aqui é sem pode, filtro. aqui pode, né? Então tá. Aqui seguimos a biologia. Aqui é biologia. A biologia. Agora, cabeça de juiz, eu adivinho todos os votos do Supremo, nem por isso eu acho que eu mereço 10 no Enem. É que eles são óbvios. Você já sabe, ele vai condenar. Vai condenar. Bolsonarista. Esse é o grande crime. Esse é o pecado original, mais que crime. O resto é consequência, é pretexto. É pretexto. Um juiz, um advogado que se julga capaz, com poderes, para prender alguém que foi anistiado pelo presidente da República, deve ser punido. Deve ser punido. Isso é desobediência à Constituição. Isso é crime. Isso é crime. Os habeas corpus emitidos pela usina de habeas corpus do Gilmar Mendes
desconfiguram a atividade criminosa, solta bandido, concede esse favor para quem quiser. Gilmar Mendes é o terror da jurisprudência, ele muda de ano em ano de opinião. Quando lhe convém, age politicamente, sempre foi um político em ação no Supremo, fantasiado com uma toga, fantasiado de magistrado. Quando é que ele julgou com base na lei ou nos interesses nacionais? Nunca. Nunca, ele muda de ideia, ele mudou de ideia, ele foi lembrado aqui já. O cara, não, a condenação em segunda instância é suficiente para o começo do cumprimento da pena. Passa-se um ano, ele muda de ideia. Por quê? O que aconteceu além do surgimento da necessidade de libertar o Lula? Só. Então, dizia o ministro Marco Aurélio, né? Eu não vejo capa de processo. Às vezes convém ver, sim. Convém, senão ele não teria libertado um militante de organização criminosa, né? André do Rap. Exatamente. Então, às vezes é bom, porque você lê lá, André do Rap pode prender, não tem nada de soltar. O Gilmar Mendes, ele começa e acaba na capa. Esse aqui, vou libertar. Esse aqui, esse precisa ficar preso. É assim. E aí vem, o Supremo foi traído, quer dizer que o Supremo virou o grande problema do Brasil? Virou há muito tempo. E está na hora de deixar de ser. Porque, repito, o medo vai acabar do Brasil inteiro. Vai acabar porque nenhum poder é maior que o poder que determina o destino de um país. É o poder do povo. Tem um juiz mesmo, um justice da Suprema Corte Americana, Augusto gosta muito dele também, Antonin Scalia. Ah, sim. Foi indicado por Ronald Reagan, faleceu e era muito respeitado pelos democratas, republicanos. Convivia. De outras tendências. Eu já vi nossos ministros aqui citarem Antonin Scalia. Scalia dizia que o juiz que está sempre feliz com a sua decisão é um juiz medíocre e incapaz. Porque ele não tem que estar feliz com a decisão. Ele tem que aplicar a lei. Vou só lembrar de dois casos aqui, rapidamente. O Augusto falou sobre sensatez e equilíbrio do juiz, né? A falta de razoabilidade do Supremo recentemente naquela votação sobre empresas que já tinham ganhado ação, trânsito em julgado, mais que isso, a coisa julgada, e o Supremo acha que, pela decisão agora, tem um pedido de vista lá, né? A decisão agora vai cobrar retroativamente. Imagina só, não há previsão no caixa de uma empresa para você guardar esse dinheiro. Ou seja, falta razoabilidade no Supremo, porque isso simplesmente quebra toda uma contabilidade de uma empresa. Mas vamos voltar só a uma outra questão também que chama a atenção. O Supremo se mostrou, depois da decisão em relação à Lava Jato, ele quis se colocar a pecha de que somos garantistas. O garantismo judicial. O garantismo judicial, o nosso espectador sabe muito bem, é aquela tese de que tem que ser esgotadas todas as possibilidades de defesa antes de levar alguém à prisão. Aplique a lógica do garantismo que você viu em relação a réus da Lava Jato, condenados, eu não estou falando nem de acusados, já condenados, alguns em segunda instância, até em terceira instância. Aplique isso aos presos do dia 8. Seja pela forma como estão sendo julgados, numa corte que é absolutamente inadequada, dentro do Supremo Tribunal Federal, advogados sem acesso aos autos, aliás, os advogados têm reclamado disso. Imagina só, você está preso, você tem direito a um advogado. A lei é clara em relação a isso. Aí você pede um advogado. Seja um advogado ali oferecido pela OAB, seja um advogado que você contrata. Aí o seu advogado diz à pessoa que está ali presa, não tenho acesso aos autos, eu não sei nem como lhe defender. Qual é o garantismo nisso? Ou seja, é uma absoluta incoerência e contradição. Não para em pé a defesa, hoje, que fez o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. A lógica da fonte de insegurança jurídica incessante do Supremo é gigantesca.
De novo, eu vou usar aqui a língua portuguesa, definida por Olavo Bilac em Culto e Bela, né? É alvissareiro que tenha saído alguma resposta do Congresso Nacional, embora só do Senado agora, demorado, mas enfim, e que a gente espera que a Câmara dê prosseguimento, porque será o maior anticlímax promovido pela atual legislatura se isso não avançar na Câmara dos Deputados. Daí, embora seja uma decisão do Arthur Lira, a pressão sobre ele vai ser grande e que continue sendo, porque isso é um desejo, sim. Aí o Congresso, sim, se o Supremo não tem que ouvir clamores populares, eu posso compreender essa tese, o Congresso tem que ouvir, sim. O Congresso é a casa do povo.